Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Dia do Ciclista, um desafio agora para a participação da Ludmila Tavares, inspetora da Polícia Rodoviária Federal. Ludmila, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem. A gente está com uma enquete no ar. Se você é aquele que faz pedal mesmo, é ciclista, pratica o esporte. Se você é aquele que é urbano, vou para o trabalho, vou para a escola, ou só usa bicicleta no final de semana. E tem a opção também de que não gosta de bicicleta. Qual é a sua? Eu adoro bicicleta, só que agora eu tô mais um pedal em casa por conta da gravidez, mas eu sou pedal de final de semana. É mesmo? É. Pois é, e até para quem faz uso da bicicleta no final de semana, é importantíssimo a gente conhecer as regras do trânsito, né? Sim, claro. E justamente por conhecer, a gente precisa ter mais cuidado. Talvez seja por isso que eu tenho mais receio de ir para o trabalho, principalmente porque eu trabalho em algumas circunstâncias na rodovia, o que pode chegar a uma situação de maior vulnerabilidade para os ciclistas, né? Então vamos lembrar das regras, Fernanda, para os ciclistas. Muitos ciclistas acham que eles podem ser considerados pedestres e podem andar como pedestres, mas não. Eles precisam obedecer às leis de trânsito. Como é? Eles precisam obedecer, por exemplo, o sentido da via, eles precisam obedecer, por exemplo, um semáforo, sinalização, e muitas vezes a gente não observa isso, Fernanda. E isso pode gerar eventuais acidentes. Um exemplo muito comum, né? Quando a gente vê ciclistas que vão acessar uma ciclofaixa ou uma faixa no calçadão, né? Que é exclusiva para os ciclistas. Eles não descem da bicicleta para atravessar na faixa de pedestre. Mas eles devem descer da bicicleta, sim. Por quê? Por uma medida de segurança. A gente tem que lembrar que no trânsito é sempre o maior cuidando do menor. E no caso, entre ele, ciclista, e o pedestre, ele, ciclista, tem que cuidar do pedestre. E como que ele cuida? Ele diminui a velocidade dele, desce da bike e então ele vai fazer a travessia segura, para que não haja nenhum tipo de colisão entre ele e o pedestre. Então a gente precisa lembrar sempre do maior cuidando do menor. Então os carros devem sempre cuidar dos pedestres e dos ciclistas, né? Quando a gente fala desse cuidar do maior para o menor, uma outra coisa que é importante. Eu, motorista, estou vendo um ciclista à minha frente. Eu tenho a obrigação de guardar uma distância de segurança do ciclista. Qual é essa distância? 1,5 m. Para quê? Para que haja uma segurança viária e um trânsito adequado ali. Entendeu, Fernando? Então, é isso que é importante a gente mobilizar. A gente tem que pensar que hoje no Brasil a gente tem cerca assim, de 50, 70 milhões de unidades de bicicleta. Sem contar agora com o boom que nós tivemos, né, das bikes elétricas. Então, a gente aumentou consideravelmente o número de ciclistas. Isso é ótimo, né? Tanto para a saúde, quando eu falo ciclistas de pedal mesmo, para a saúde da pessoa, quanto para o meio ambiente. Mas a gente também precisa lembrar das regras, né? Então, os ciclistas precisam lembrar dessa questão das regras de segurança no sentido da via, devem sempre verificar se no local que ele pretende fazer o trajeto tem ciclovias ou ciclofaixas, porque se tiver, Fernanda, ele é obrigatório fazer o uso. É muito comum a gente ver, por exemplo, ao longo do calçadão, um exemplo, né? Tá muito cheio o calçadão no verão. Aí a pessoa assim, não vou andar na ciclofaixa não, ou na ciclovia porque tá muito cheia, vou usar o asfalto. Não pode, não é adequado. Por quê? Se naquele trajeto ali tem a ciclovia e ciclofaixa, ele é obrigado a utilizar aquele local adequado. Ele não pode ir para a rua. Entendeu? Então ele só vai poder utilizar a rua quando não houver o local adequado para que ele realize o trajeto. Então somente se não houver ciclovia e ciclofaixa que ele pode ir para o que a gente chama de bordo da pista. Então ele vai ter que andar ao lado direito da pista para sua maior segurança. E aí os veículos vão ter que ficar a uma distância de 1,5 m dele. Então a gente precisa ter isso em mente para evitar qualquer tipo de problema. Uma outra coisa que é muito comum, né, principalmente no verão. O verão está aproximando aí e calçadão no verão
é muito caótico, vamos dizer, né? E aí a gente vê pessoas que deixam a ciclovia para andar no calçadão. Seria permitido isso, andar de bike no calçadão? Também não, porque se tem a ciclovia e ciclofaixa, eu que estou com uma bike, eu não posso simplesmente usar aquele calçadão como forma de trajeto. Isso também é uma infração. Tudo isso que eu estou falando, Fernanda, é de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Entendido. Hoje foram inúmeros os desafios dos ciclistas aqui conosco, né? E de quem não é ciclista e que se incomoda muito com a participação deles no trânsito. Uma delas é o invadir o trânsito do veículo, tá? Com a bicicleta, né, Patrícia? Inclusive nos corredores dos veículos, andando de bicicleta comum e às vezes elétrica. Não pode. Isso aí é terminantemente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Como eu falei, o local correto, a regra, ciclovia, ciclofaixa. Não tenho nenhuma dessas duas. Onde eu tenho que andar, então? No bordo da pista. O que é no bordo da pista? Eu tenho que andar do lado direito para minha segurança. Por quê? O veículo que está vindo do meu lado esquerdo vai me visualizar, vai me identificar e vai ter que me dar uma distância de 1,5 metro. Entendeu? Então, eu que sou ciclista não posso, por exemplo, tá cheio aqui do lado direito, vou passar no meio de 2 carros. Não posso, porque isso eu vou me colocar em risco. E também não vou permitir que os veículos tenham aquela distância de segurança adequada. Então, tá terminantemente proibido isso aí. A outra também é o uso da calçada compartilhada, não respeitar a velocidade... Botar o pedestre em risco, né? Bota o pedestre em risco, não andam, muitas vezes nas ciclovias que existem, preferem andar e disputar a calçada com os pedestres. Ótimo. No centro de Vitória a gente tem um exemplo de calçada compartilhada, né? Ali é sinalizado para isso. Então, por mais que seja uma calçada, ali tem sim a possibilidade de você utilizar como calçada. Mas você, enquanto ciclista, tem que cuidar do pedestre. Então, qual é a sua obrigação enquanto ciclista? Você tem que andar com velocidade compatível. Nós falamos isso em programas anteriores, Fernando, que fica a cargo do órgão fiscalizador colocar a velocidade máxima permitida, né? E quando a gente tem, principalmente calçada compartilhada, é algo entre 20 km por hora para baixo, entendeu? Uhum. Então, você precisa realmente estar atento ao pedestre que está dividindo o espaço. Você ciclista, precisa cuidar do pedestre. E é importante também a gente frisar, quando você descumpre as normas de trânsito, sendo ciclista ou pedestre, você tecnicamente poderia ser penalizado. Existem infrações para isso. Só que hoje, como a gente tem uma inviabilidade do sistema, porque não se utiliza o CPF para aplicar multa, a gente não consegue tecnicamente multar. No entanto, Fernanda, nada impede, por exemplo, se eu for atropelada em uma calçada por um ciclista, exemplo, né? O que isso pode acarretar? Responsabilidade civil do ciclista, porque ele pode ter ignorado, o exemplo, não era uma calçada compartilhada, ele ignorou as leis de trânsito, então ele estava errado, ele não poderia estar trafegando ali. Então ele vai ter responsabilidade civil, eu tenho direito a uma indenização, o caso, e também responsabilidade penal, porque ele colocou a minha vida em risco, né? Então, eu preciso ter em mente que todo mundo que utiliza o sistema de trânsito tem sim responsabilidades advindas disso, sejam responsabilidades administrativas, que são as infrações, responsabilidades civis com eventuais indenizações e penais, dependendo das circunstâncias também. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao trafegar, seja você pedestre, seja você ciclista ou motorista. Mas, então, ele teria que judicializar isso, né? Sim, tem que judicializar. Aí, você, no caso, né, vai ter um boletim de ocorrência, nesse exemplo que eu citei, né, se uma pessoa for atropelada e tudo mais, vai ter pelo órgão responsável ali pelo trajeto, né, e com base nesse boletim, a pessoa que foi lesada, né, tanto na sua integridade quanto na exposição do risco que ela sofreu, ela vai ingressar com ação cabível. Tem até um relato aqui, olha, o marido de uma conhecida foi atropelado por uma bike elétrica no fim de semana. E o rapaz que estava na bike se machucou até mais do que o pedestre. Uhum. E tinha responsabilidade a gente tem ali. orientado,
Isso aí. A gente tem orientado isso, Fernando. As pessoas que se envolvem em qualquer tipo de acidente, muitas vezes as pessoas, não, só foi um esbarrão, algo do tipo. É importante você registrar, fazer uma ocorrência disso, ter os dados da outra pessoa que ou você lesionou ou que você foi lesionado. Porque naquele momento ali, muitas vezes você acha que não, a lesão é superficial ou algo do tipo. Mas se tiver uma complicação no futuro, você consegue se resguardar. Então, qualquer tipo de sinistro, né, envolvendo, no caso, bikes elétricas ou bikes normais, né, de propulsão humana, é importante que você faça esse registro. Tem mais, né, Patrícia? Tem mais, Fernanda. Olha, a Cíntia está aqui dizendo que na guarderia o pessoal também está andando de bike, tanto comum quanto elétrica, no calçadão, em alta velocidade. E tem faixa de ciclista próximo à avenida. Ela questiona também, como tantos outros ouvintes, como é que fica essa situação. A Solange dizendo que essa febre das bikes elétricas já está uma vergonha. Não tem regulamentação, sem ordem, uma bagunça. Eles andam na contramão, avançam o semáforo, são menores de idade dirigindo no asfalto, segundo a Solange. O Reinaldo falando, olha, o problema é que não consegue multar, não consegue punir. É o que a Lúdia acabou de falar, né? Concordando com ela. Não tem como, né? Justamente, não tem como, por conta que as bikes, elas não têm nenhuma forma de identificação, né? As bikes elétricas e as bikes de propulsão humana. Então, enquanto não for regulamentada a questão do CPF, que possibilite a aplicação da multa, não cabe a multa naquele local. O que a gente tem visualizado, principalmente nos centros urbanos, os órgãos fiscalizadores, principalmente os municipais, eles têm realizado campanhas educativas para que haja essa conscientização, tanto da questão da velocidade nos calçadões ou nas ciclofaixas, também quanto no uso de eventuais calçadas compartilhadas. Então, a gente precisa realmente educar agora a população com relação a essa novidade, porque para muita gente realmente é uma novidade. Acham que pode utilizar a bike como se fosse um carro, mas na calçada, entendeu? A gente não tem condições disso, isso é totalmente incompatível. Uma outra coisa que é muito comum, chega dúvidas pra gente, Fernanda, é importante eu falar. Como que eu posso transitar com a bike na rodovia? Né? Nosso dia a dia da PRF, isso é muito questionado. Uma coisa que você tem que ter em mente, se a rodovia que você pretende transitar tem acostamento, ok, pista simples, ok, você pode andar no acostamento. Isso é viável no sentido de segurança? A gente da PRF, a gente não aconselha, apesar de não ser proibido, por conta que o acostamento é uma área de escape. Então, se tiver qualquer tipo de colisão, ali é a área que os veículos em alta velocidade vão escapar e você pode eventualmente ser atingido por um veículo de grande velocidade. Mas, de acordo com o Código de Trânsito, você pode sim transitar no acostamento se não tiver local apropriado, tá, Fernanda? Então, é a pergunta do Giovanni essa, Lud. Ótimo, vamos responder então. Então, pista simples. Não tenho ciclofaixa naquela pista simples, mas tem acostamento. Posso utilizar o acostamento? Eu, ciclista? Pode. O anexo 1 lá do nosso Código de Trânsito permite isso. Só que uma dúvida que é muito importante. É uma pista simples, né? O que é pista simples? É aquele que tem mão e contramão na mesma via, né? Mas não tem acostamento, o que é muito comum, né? Por exemplo, na 262, tem vários trechos da 262 ali, na subida, que não tem acostamento, Fernanda. E o que diz o nosso Código de Trânsito? Quando não há acostamento, o ciclista não pode trafegar na rodovia. E por que isso? Por conta das questões de segurança. Imagina como que um veículo vai guardar uma distância de 1,5 m do ciclista, sendo que ele vai ter que invadir a pista contrária, e se não tiver acostamento dos dois lados, pode haver uma colisão frontal entre os veículos que for desviar daquele ciclista. Tá entendendo? Por quê? São rodovias que normalmente se trafega acima de 60, 80 km por hora. Então, por segurança viária, o Código de Trânsito estabelece que se não houver acostamento, não é recomendado a utilização pelo ciclista. Entendido. Ludmila, obrigada, viu? De nada, a PRF agradece a participação. Até a próxima terça. Até mais.